Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Bom, então o primeiro ponto, já botando um pouquinho de lenha na fogueira, é porque que esse é um assunto que não é novo. A gente acha, bom, agora extrusão, né, lesão de raiz, lesão de rampa são coisas novas que estão estudando no joelho. E esse é um fragmento do livro do Strobel, né? Quem aqui teve a oportunidade de usar esse livro do Strobel, e lá em 88, nessa edição de 88, o Strobel já falava Strobel já falava no seu livro que existia um tipo especial de lesão de menisco periférica relacionada ao cono posterior do menisco medial que estava associada à lesão do LCA. E aí ele chamava essas lesões de lesões em rampa, né, em ramp lesions. Então, já era um tema antigo, mas nós tratávamos a lesão em rampa como uma lesão periférica do menisco medial, como outra qualquer. Então, mas ela sempre existiu, na verdade, ela sempre já foi chamada como lesão em rampa, né? Então, não tem um dono dessa lesão, quer dizer, como a gente acha que às vezes tem na literatura científica atual. Essa é uma imagem da anatomia só para a gente relembrar exatamente do que a gente está falando. Então, esse é um trabalho do Smigelsky, que ele classifica as zonas meniscais, e a lesão em rampa é uma lesão que acomete a região em que o menisco tem uma conexão com as estruturas posterior-mediais, através dos ligamentos coronários, né? Menisco, tibiais. E por isso, nessa região, o menisco tem uma baixa mobilidade, né? Então, esse é um fator que agrega mais estabilidade do menisco, geralmente situado nessa zona 3 e 4 do menisco. Então, e daí a importância do racional cirúrgico para tratamento, né? Porque a ideia é que a gente reinsira ou refaça esse ligamento menisco-femoral. Depois vem uma classificação, e se a gente olhar para a classificação, só para a gente relembrar rapidamente a classificação, no quadro A, né, são as zonas vermelha, 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 branca e branca, branca, que a gente está habituado a, a classificar as lesões meniscais de periféricas às mais centrais, e a lesão em rampa seria uma lesão mais periférica do que a lesão vermelha, vermelha. Seria realmente uma lesão na junção menisco capsular ou naqueles ligamentos coronários, como a gente viu na imagem. E aí o Bertrand então classifica em quatro tipos, sendo o primeiro tipo uma lesão parcial, né, uma lesão menisco capsular pura. O grau 2 seria uma lesão parcial no folheto superior. O grau 3 seria uma lesão parcial inferior, né, no folheto inferior do menisco, que é uma lesão chamada de lesão escondida, porque muitas vezes pela artroscopia a gente não consegue ver essa lesão e a gente pode discutir isso mais para frente. As lesões tipo 4 seriam aquelas lesões que a gente, lesões longitudinais periféricas do menisco, né? E o tipo 5 praticamente uma dupla alça de balde, vamos pensar assim, né? Quer dizer, a tipo 4 seria como se fosse a alça de balde, e a tipo 5 uma dupla alça de balde, tá? Esse é um estudo que eu gosto de citar porque ele levou em consideração 3.214 lesões de cruzado anterior, né? Então é um N relevante, um estudo epidemiológico. E eles observaram que nesses casos de lesão do cruzado anterior, cerca de 24% dos casos, né, quase aí um quarto, tinha lesão em rampa, né? E somente 17% foram vistas na inspeção artroscópica. Geralmente eram indivíduos do sexo masculino, menores que 30 anos. Os autores chamam a atenção para as lesões laterais associadas, né? E com uma característica com risco de cronicidade da lesão e também muito associada às revisões do ligamento cruzado anterior. Isso chamava a atenção desses autores a essa época. E chamou atenção, porque pô, só 17% das lesões são visualizadas, né, na artroscopia, porque o que estava acontecendo, né? E aí esses autores então foram estudar e entender de que maneira a gente conseguiria visualizar de maneira completa o menisco pelo portal anterolateral, que é o portal convencional, que a gente coloca a nossa ótica, mas também por outras visões. Então, o que esses autores aqui observaram é que quando você faz a observação só pelo portal anterolateral, você consegue ver cerca de 60% do menisco.
Quando essa visão ela vai para o portal pela visão pelo intercôndilo, pela manobra de Gilch, para você enxergar a parte posterior, você aumenta em 83,2, 83% a visualização do menisco. Mas quando você faz a visualização pelo portal póstero medial, aí sim você tem a capacidade de enxergar o menisco por completo, segundo esses autores. Que existiria então uma zona de risco que corresponde mais ou menos à transição ali no corpo posterior, em que a gente quase nunca consegue detectar, e obviamente isso depende da concavidade do côndilo medial. Então, as estratégias para a gente visualizar as lesões em rampa são duas. A gente pode ou olhar pelo portal póstero-medial ou olhar pelo portal, pela manobra de Gilson, pelo intercôndilo. Então, esse primeiro vídeo a gente vê aqui uma visualização pelo intercôndilo e quando a gente coloca a câmera lá atrás, a gente vê que a lesão é um pouco mais degenerativa, uma lesão mais esgarçada do menisco, que dificultaria a sutura se eu tivesse só aquela primeira visão. Quer dizer, eu não tenho essa noção que o menisco tem essa qualidade ruim meniscal. Então, isso provavelmente mudaria o meu approach, né? E aqui já uma visão direta, olhando por trás, né, perdão, pelo meio só, né? E a gente consegue mesmo essa visão mais central trabalhar de maneira adequada. Então, a gente tem essas duas possibilidades: colocar a câmera por trás e olhar o menisco como inteiro para uma expansão melhor meniscal, e uma visão pelo intercôndilo. Eu, pessoalmente, raramente coloco a câmera atrás para ver a rampa, só se realmente eu tenho alguma dúvida em relação à qualidade meniscal ou se realmente eu quero avaliar um outro ponto a mais. Geralmente, pela visão pelo intercôndilo, a gente consegue trabalhar legal. Bom, então tá bom. Então sabemos que existe a lesão, que essa lesão não é antiga, e que ela é chamada lesão em rampa. Beleza. Quando que eu vou tratar isso? Eu vou tratar sempre? Ah, fez o diagnóstico, é igual a cirurgia. Ah, não, só vou tratar as lesões que são instáveis. Ou, como alguns autores dizem, não. A lesão em rampa é uma lesão menisco-capsular que vai cicatrizar e não precisa tratar. Quando é que eu vou tratar isso? Isso foi perguntado para os americanos lá na ANA, né? E virou essa publicação. Olha que interessante. Eles fizeram a pergunta dizendo o seguinte, né? Qual o critério que você usa entre reparar o menisco para tratar a lesão em rampa, né? Qual é o seu critério? A questão número 4. E aí a maioria dos cirurgiões americanos usam como parâmetro a extensão da lesão, né? Acima de 1 centímetro eles consideram ela instável, né? E completa, abaixo é lesão uma lesão menor, então a extensão da lesão, 1 milímetro, 1 centímetro a mais ou menos, era um fator. Depois, o 80% também achavam que a estabilidade e a palpação do probe, né? 80% então. Aí, tamanho da lesão, 58%, e o envolvimento ou não dos meniscotibiais, dos ligamentos coronários, só 25%. Então, quer dizer, esses três critérios, os dois critérios principais, né? Se é uma lesão parcial ou completa, se tem a estabilidade meniscal ou não, e o tamanho da lesão, cerca de 60%. Eles usaram aí 2,5 centímetros, mas a literatura fala ao redor de 1. E essas duas outras questões eu também achei interessante, né? Se você identificou uma lesão em rampa, especifique como você faz a inspeção, e aí, obviamente, tá um pouco borrada, porque tá um zoom aqui, mas a maioria usa a manobra de Gilch para acessar pelo intercôndilo, cerca de 86% dos cirurgiões, e só 8% usa o acesso pelo portal póstero-medial, segundo esses números. E na questão de baixo, se você resolve operar uma lesão de rampa, é, qual é o seu método? E aí, aqui, praticamente 67%, a maioria dos cirurgiões usam uma técnica all-inside para suturar os meniscos, né? E depois uma outra parcela usa técnicas inside out, né? Então, o cirurgião americano ainda trata a lesão em rampa como uma lesão de menisco habitual relacionado ao método de fixação. Então, ou ele vai fazer uma técnica on inside, lá eles têm essa facilidade de ter esse material abundante, ou a técnica inside out. Mas por que tratar, né? Por que tratar uma lesão em rampa, então, já que tem essa tanta discussão? Porque por causa do sintoma, ele auxilia na estabilidade articular, né? Ou
deixar uma lesão em rampa vai alterar o prognóstico da minha reconstrução do cruzado anterior, é isso que a gente vai ver agora. Então, aqui são alguns artigos, né, e são todos artigos com um nível de evidência adequado, mostrando que você deixar um menisco, uma lesão em rampa, você aumenta a taxa de reoperação em quase um terço, quando você não trata as lesões mediais. É um estudo do Pujol. Depois, um estudo mostrando que quando essa lesão não cicatriza, você tem uma maior instabilidade, principalmente com o joelho próximo à extensão. Então, quando você faz aquela avaliação do Lachman, você sente alguma diferença, o estudo dos japoneses. E aqui também um estudo macho mostrando que um terço dos pacientes não suturados tiveram complicações e 30% desses pacientes evoluíram para uma lesão em alça de balde, né, no pós-operatório. Então, mostrando que existe aqui uma consequência de não se abordar as lesões mediais do joelho, né, da rampa, né? Seja por uma taxa de reoperação, por não cicatrização da lesão, ou por uma complicação em relação à continuidade da lesão e a piora dessa lesão virando uma alça de balde. Historicamente, em relação ao tratamento, né, um trabalho que eu li e que uso muito há muitos anos, esse trabalho do artróscope de 2001, do Shelburne, em que ele falava ainda não relacionado à rampa especificamente, mas ele falava das lesões pequenas e estáveis, que só fazendo abrasão, ele usava o termo leave alone, né, deixa ela lá, deixa ela quieta, não mexe com ela, mas simplesmente fazendo abrasão, e eram 548 meniscos que ele só fez a abrasão com um ótimo resultado, 94% de ótimos resultados, né? Depois um estudo do grupo Moon, né? Um estudo, uma corte muito grande, mostrando também 94% de cicatrização da rampa quando se faz o LCA concomitante, né? Que é um resultado muito interessante. Depois um outro estudo em 2017 mostrando que se você faz a abrasão ou não faz a abrasão, se você simplesmente deixa o menisco lá, ou se você faz a abração e mostrando que a abrasão aumenta o risco de falha, e depois a contramão, né? O estudo dos chineses mostrando que as lesões estáveis eles tinham um bom resultado se não tratavam. E por fim, essa outra corte de 2020, né, um estudo publicado no KSSTA, mostrando aqui 96% de cicatrização junto do LCA se você não fizer nada. Então, a contrapartida é que a gente tem vários estudos mostrando que também fazer abrasão ou não fazer nada também dá bom resultado por esses autores aqui. E aqui cria, então, né, bom, uma dúvida, né? Será que eu devo tratar as lesões em rampa ou não? Nós temos aqui duas correntes mostrando isso, né? É importante lembrar que, né, nos reparos meniscais, né, e essa é uma revisão sistemática e meta-análise, você, você tem o maior número de falha nas lesões mediais. A consequência de uma lesão do menisco, de meniscal no compartimento lateral, ela é pior, nós sabemos disso, né? Mas também o reparo lateral, ele teoricamente aqui por essa meta-análise, ele evolui melhor. As lesões do compartimento medial, do menisco medial, elas evoluem mais para falha. Quando a gente fala das técnicas mais modernas de sutura meniscal, esse número ainda gira em torno dos 20% quando você fala em 20 anos, mesmo com as técnicas mais atuais, baseadas nessa meta-análise. Então, quer dizer, a gente tem aqui ainda um número de falha muito grande na sutura meniscal. O outro ponto importante né, que a lesão do menisco medial ou menisco medial instável, especialmente o corno posterior do menisco medial, ele pode ser considerado como um fator preditivo para a falha da reconstrução do ligamento cruzado anterior, por esses autores, né, porque aumenta essa translação antero-posterior do joelho próximo à extensão do joelho, ao redor de 30 graus. E por isso que vem a ideia da rampa, né? E tem essa foto aí do pneu do ônibus, né? Em que os motoristas colocam um calço para não deixar que haja uma translação antero-posterior, quer dizer, na verdade, que o caminhão ou o ônibus não desça, né, a ladeira. Então eles colocam esse calço que nada mais é do que o menisco segurando o côndilo, né? E esses autores mostraram exatamente isso, né? Que a lesão em rampa, ela
quando é presente, ela aumenta a translação anteroposterior do joelho, e isso acontece, mais uma vez, quando a gente vê aqui nesses gráficos, próximo à extensão, né? Também acontece a 90 graus, mas se a gente olhar aqui nesse gráfico, com o joelho a 30 graus, próximo à extensão, essa translação ela é muito maior, e reestabelecer a função meniscal reestabelece também, ou chega a dados muito próximos, né, a milimetragens muito próximas ao joelho normal. Então, esse estudo, que é um estudo biomecânico, né, do Imperial College, mostra para a gente exatamente isso, que há uma função também mecânica de estabilidade articular do menisco medial. E aí os autores então foram estudar o seguinte, olha, como é que é a distribuição de carga no joelho, no menisco especificamente, quando eu tenho uma lesão e quando eu suturo essa lesão? Será que eu consigo restabelecer a mecânica meniscal com a sutura de menisco, né? E esse é um estudo relativamente recente que mostrou isso, de 2020, né? Com células de carga, a gente tem na linha, na figura A, como é que é a distribuição de carga no menisco medial. Quando se faz uma lesão longitudinal, aumenta-se as áreas de pressão no menisco, então a gente vê o aumento do pontilhado vermelho, diminuição do verde. E quando eu faço a sutura, se a gente comparar a figura A com a figura C, há um restabelecimento próximo do normal, do que seria a distribuição de carga no menisco. Então, opa, suturar o menisco faz com que eu consiga restabelecer as cargas meniscais e as cargas que atuam no platô medial. Bom, Léo, você falou, mas você não respondeu a dúvida que eu tenho aqui na minha cabeça. E as lesões estáveis, então? Eu entrei lá, palpei, eu vi que está estável, eu olhei lá, vi que tem alguma coisinha, eu vou ou não tratar, né? Esse é um estudo de 2023, um estudo relativamente recente, também uma revisão sistemática com meta-análise, e de maneira geral, deixar uma lesão sem nenhum tipo de tratamento, ela pode aumentar sintomas persistentes, pode aumentar a instabilidade a longo prazo e você tem um impacto potencial na articulação, já que você pode levar a instabilidades a longo prazo, né? Esses autores não chegaram àquela conclusão da evolução da rampa para a alça de balde, esses autores principalmente não chegaram a esse resultado, mas principalmente o sintoma, aquela dor medial, quando você faz uma lesão de LCA, que tem um meniscozinho ali, que fica aí um tempo, uma dorzinha medial. Então, sintomas persistentes. E aí, aqui, e eles colocam inclusive esse gráfico da figura 4 mostrando que talvez nas lesões estáveis, você aumentar o aporte biológico, e aumentar o aporte biológico significa você curentizar a lesão e fazer com que haja ali um tecido viável, né? E aí há uma discussão, Léo, mas eu vou fazer o LCA, já não vai sangrar na articulação? Sim, vai sangrar, mas as bordas da lesão, ela está coberta de tecido fibrótico, né? Ela não está ali cruenta. Então eu preciso cruentizar as bordas da lesão para promover uma cicatrização e por isso a importância dessa cruentização. Esse é um caso do Daniel, e depois eu vou explicar por que esse caso do Daniel. O Daniel me cedeu esse caso para uma outra aula, eu fiz aí a cara de pau de pegar esse caso para mim e usar nas aulas, mas é um caso do Daniel Esperante, né, que tem exímio conhecimento das lesões meniscais. É um paciente de 24 anos masculino que é atleta profissional e teve um entorse do joelho direito há 15 dias quando procurou o Daniel. Vejam que esse paciente tinha uma instabilidade anteroposterior e aqui há um Lachman importante. E olha que interessante, né? Apesar de um Lachman importante, ele tinha um pivô não tão forte e uma gaveta menor ainda. Quando eu vejo esse exame físico, eu consigo entender que existe alguma alteração relacionada à região medial do joelho, e ainda não sei dizer para você se é menisco ou se estabilização capsular medial, mas esse tipo de exame físico que o Daniel mostra nesse vídeo, ele mostra claramente para a gente que existe aqui uma grande instabilidade do joelho em extensão. Vou até voltar aqui o exame físico, ó. Ó, um Lachman que dá para ver, bonito, né? Um Lachman, mas quando a gente vai fazer o pivô, ó, não é um pivôzaço, né? E também a gaveta, uma gaveta pequena. Isso me mostra, me leva a pensar em alguma coisa medial do joelho. Então, essa aqui é a primeira dica, né?
Essa é a imagem da ressonância, então a gente vê aqui alguns pontos a gente tem que observar, né? A primeira imagem, obviamente, é a lesão do cruzado anterior. E essas três imagens a gente observa a região póstero-medial do joelho. A gente consegue ver aqui cápsula, a gente consegue ver a inserção do semimembranoso rente à cápsula e a gente consegue ver um edema ósseo na tíbia póstero-medial, que é um sinal que é muito específico e sensível para as lesões em rampa. Obviamente, aqui a gente está vendo uma lesão que acomete a periferia do menisco, né? Então a gente está pensando naquela lesão 3 lá do Bertrand, né? Que é uma lesão que completa, né? Mas que ali ainda sobrou algum restinho de menisco. Então a gente não tem dúvida que esse paciente tem uma lesão meniscal e a gente vê o tamanho do trauma, já que é uma lesão aguda, porque também tem uma lesão condral aí no côndilo medial que também deve chamar a atenção do cirurgião. Esse aqui é um corte coronal, e a gente vê de as lesões os cortes mais posteriores à nossa esquerda e os cortes mais anteriores à nossa direita. E é importante entender que quando a gente vai estudar a lesão em rampa, especificamente aqui, não é um corte tão importante, a gente só vai ver mais o edema ósseo, mas esse corte está aqui para mostrar que esse paciente também tinha uma lesão de raiz no compartimento lateral. Então, era um paciente que, como aquele trabalho inicial que eu mostrei, mostra nos traumas agudos a relação da rampa medial com a raiz lateral e a lesão do LCA, que pode estar presente em alguns pacientes. E às vezes, por conta dos ligamentos meniscofemorais, Humphrey e Wiesberg, a gente olha o menisco lateral e ele está lá, não está tão solto. Então a gente pode deixar passar despercebido uma lesão da raiz do menisco lateral frente a uma lesão da rampa, especialmente porque muitas vezes a lesão medial vai doer mais que a lateral, né? E aí aqui é a inspeção artroscópica, ó, vejam, palpação do probe, o menisco está relativamente, parece estar estável, né? E quando a gente faz a visão pelo intercôndilo, a manobra de Guilt, a gente vê a lesão em rampa ainda com o hematoma da lesão, mostrando aí a lesão medial. Aqui uma dica importante, né? A confecção do túnel, do portal póstero-medial. Vejam aqui, se a gente olhar aqui a borda do menisco e a altura em que o gelco está entrando, esse portal ele é um portal um pouquinho mais baixo do que os portais póstero-mediais que a gente está habituado a fazer. Geralmente, quando a gente vai usar um portal póstero-medial para fazer uma lesão de LCP ou alguma coisa assim, esse portal ele é mais alto e ele é mais posterior, né? E aqui esse portal ele é mais rasante, né? Ele é mais junto, que vai facilitar a manobra com o suturilaço. Mais para frente a gente vai ver isso. Então, façam o portal bem ao nível da articulação, né? Bem ao nível do menisco, até um pouco mais para baixo, que vai facilitar a passagem do ponto. Antigamente nós usávamos a cânula, mas a cânula ela tira um pouquinho a mobilidade das pinças, então hoje é uma tendência a gente não usar mais cânula para isso. E aqui a cirurgia, né? Então a gente vai ver aqui a realização do portal mais baixo, bisturi, cruentização da lesão, passo extremamente importante, né? A gente fala muito de aporte biológico, mas a gente tem que cruentizar as bordas. E aqui a passagem do ponto, né? Primeiro pela cápsula, né? E aí a gente deixa o joelho um pouquinho mais próximo à extensão, e depois com uma rotação externa a gente consegue expor o menisco e dar o ponto, passando esse ponto no menisco. Dica importante: comecem sempre de lateral para medial, deem sempre o primeiro ponto mais próximo à região intercondilar, e depois o segundo ponto é mais medial ou mais periférico, né, o mais medializado, porque quando você dá esse segundo ponto, você acaba travando já o menisco um pouquinho de mobilidade. E se você for tentar depois fazer um ponto mais lateral, o risco de você lesar essa raiz ela existe. Então, comecem pelo ponto mais lateral, mais junto ali das espinhas, e depois o segundo ponto mais medial. E aqui um ou dois pontos são suficientes para estabilizar a lesão em rampa. Ah, mas existem outras possibilidades? Lógico, existem outras possibilidades. A gente viu que os americanos nunca usam laço para fazer sutura de raiz, né? A maioria deles usam outras técnicas. E por que que eu mostrei o caso do Daniel? Porque essa técnica que estou mostrando agora é a técnica que eu acabo mais usando, né? Eu acabo fazendo muito mais uma técnica, é, vamos pensar assim, de dentro para fora, né? Então aqui está a lesão em rampa, eu uso esse passador de ponto inside out, que é o protector meniscus,
E aí, a única peculiaridade é que esse primeiro ponto eu passo por baixo do menisco, com o joelho próximo à extensão. Obviamente, tem um portal póstero-medial lá para eu capturar esse fio. E o segundo ponto, eu estou passando também pelo folheto inferior do menisco, né? Então, é um ponto que a gente faz por baixo do menisco. E quando a gente faz múltiplos pontos do menisco, eventualmente a gente tem que fazer pontos inferiores mesmo, né? E aqui eu vejo o ponto saindo, né, pelo menisco, ó, de baixo do menisco e consigo passar esse ponto. Vejam que ele também consegue travar bem e eu tenho a certeza com esse ponto de dentro para fora que eu estou pegando uma boa quantidade de tecido meniscal e eu consigo realmente fechar a lesão de maneira adequada. E aqui também, nesse caso especificamente, eu usei dois pontos também para fazer essa lesão. E aqui, como esse ponto é de dentro para fora, aquele risco de romper ainda existe, tá? Então, sempre opte pelo ponto mais central e depois o ponto mais periférico. Ou, se você tiver a possibilidade de fazer a sutura totalmente dentro, também só tenha esse detalhe técnico de usar o ponto pela borda inferior. Então, eu passo aqui o primeiro ponto, né, também, se usando uma técnica ao inside, o primeiro ponto por baixo, mais periférico, né? Lembrar que quando a gente estende o joelho, essa cápsula ela se apresenta melhor. Então eu aqui faço uma leve extensão do joelho, passo o ponto e depois o segundo ponto eu vou passar sempre por baixo, né, mas pelo menisco. E aqui reduzindo o ponto e travando aqui a lesão em rampa e também com um bom resultado para as lesões em rampa. Ô, Léo, Eu? posso te Pode, interromper aqui manda nesse ver, momento? Pacheco. Esse primeiro ponto que você está dando por baixo, você está dando na cápsula ou no menisco? Tô dando na cápsula. E quando você tem a lesão tipo um, que a cápsula cai? Então, ali. Essa aqui é a crítica. Será que você não está dando o ponto no lugar errado quando você faz isso? Então, aí eu acho que essa é a grande discussão, né, de por que usar o laço, e nunca usar essas técnicas ou inside out ou técnicas ao inside. Eu acho que essa é a grande crítica, né? Mas quem advoga a favor das técnicas ao inside, por exemplo, japoneses só usam técnica ao inside, eles falam o seguinte, falam, olha, é muito preciosismo você fixar 1 milímetro para baixo, 1 milímetro para cima, porque você vai pegar o menisco femoral ou você vai pegar a cápsula, né? Usualmente, quando você tem uma alça de balde, você vai dar o ponto na cápsula. Qual é a diferença da lesão da alça de balde, que pega o corno posterior do menisco lateral, que você vai fazer pontos ao inside ou inside out, de uma lesão em rampa, né? Então, essa vamos dizer assim, a justificativa de quem faz por técnicas diferentes da técnica do laço. Eu, pessoalmente, tenho feito muito com a técnica inside out, né? Do ponto de vista clínico e na evolução desses pacientes, não muda nada, viu, Pacheco? Então, talvez aqui a gente, 1 milímetro da cápsula mais para cima ou para baixo, será que faz diferença, né? Aí você vai ter a briga das paixões, né? Tem gente que vai querer, os puristas, vamos dizer assim, vão querer fazer sempre com laço, porque tem que pegar ali o menisco femoral, mas você vai ter uma outra corrente falando, não, peraí, um pouquinho para cima ou para baixo. Eu acho que só esse detalhe de passar por baixo do menisco, você já está muito mais próximo do ponto de lesão, ou do que se você passar por cima. Então, eu acho que esse é o único detalhe técnico, Beleza. tá? E por fim, ao tratamento, né? É óbvio que esse caso que o Daniel mostrou tinha uma lesão de menisco de rampa mais raiz, de menisco lateral, então a reabilitação muda, né? E aqui eu deixei de propósito para a gente entender que as lesões que são radiais, ou as lesões que são de raiz de menisco, elas têm que ser um pouco mais agressivas, né? Em relação à imobilização e carga, né? Do que as lesões em rampa. E nas lesões em rampa especificamente, eu já libero carga parcial de imediato e não limito o ADM e também não deixo o paciente imobilizado. Então, meus pacientes com lesão em rampa já mobilizam o joelho de maneira passiva inicialmente, com fisioterapeuta, eu deixo a muleta 45 dias com carga parcial, sem limitação de ADM, mas o que eu vou limitar aqui são as cadeias cinéticas fechadas, né? Os agachamentos a fundo, ou a sumô, esses tipos de agachamento eu vou segurar um pouco mais, 3 meses,
é uma contradição para o fisioterapeuta, porque no início das lesões do LCA, a gente sabe que é melhor trabalhar com cadeia cinética fechada do que aberta, mas aí a bomba está na mão do físio. E o retorno ao esporte obedece à academia, e esporte obedece o ciclo normal das lesões do